Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Manual Ilustrado. Meu nome é Arnaldo Neto e hoje nós vamos entender o que é isso aqui. O que é o direito penal? O que é essa matéria que nós vamos estudar a fundo nos próximos conteúdos daqui em diante? E quando eu fui preparar essa aula aqui, me veio à memória uma lembrança muito boa de um grande mestre que eu tive, chamado Dr. Lucídio Bandeira Dourado, que era simplesmente um gênio, só para você ter ideia. O Dr. Cídio, ele foi promotor de justiça em mais de 3 ou 4 estados. Ele foi juiz de direito no Distrito Federal. Só pra um ponto da história dele, do Dr. Cídio, ele se tornou juiz, ele era promotor de justiça no Distrito Federal, só para você ter ideia, pra você ter ideia de quem que a gente está falando. Ele era promotor de justiça no Distrito Federal e ele dava aulas, né? E então abriu o concurso para juiz e os alunos dele falaram: Ô doutor, você é tão inteligente, por que você não faz a prova para juiz? E ele falou: cara, juiz eu acho muito passivo, juiz não faz nada, promotor de justiça aqui cutuca mesmo, né? Juiz eu acho muito parado. E os alunos insistiram com ele até ele virar e falar: cara, vamos fazer assim, eu vou fazer a prova, mas vocês vão me dar a toga de juiz, de presente. Quando eu passar na prova, vocês vão me dar a toga, beleza? Beleza. E, salvo engano, ele passou em primeiro lugar para juiz no Distrito Federal. Passados alguns anos, ele veio para o estado do Tocantins e conheceu uma fazenda aqui. E ele se apaixonou pela fazenda, sempre gostou muito de criar cavalos. Ele era lá do Rio Grande do Sul. Então ele já tinha sido promotor de justiça no Rio Grande do Sul, em outro estado do Sul, outros 2 estados, se eu não me engano. Foi promotor de justiça no Distrito Federal. E quando ele veio aqui, conheceu a fazenda no estado do Tocantins e se apaixonou, ele falou: cara, eu quero ficar por aqui. E aí abriu um concurso no Ministério Público do estado do Tocantins, ele fez e passou em primeiro lugar. Então, ele teve vários primeiros lugares, várias aprovações, etc. Ele era, e não só nessa parte de estudos, mas no cotidiano, ele era absolutamente um gênio. O Dr. Lucídio, ele nos deixou há mais ou menos um ano e meio, ele é falecido, veio nessa onda de pandemia, do Covid, ele acabou não resistindo, mas é uma pessoa que deixa muita saudade, muitas lembranças e deixou muitas lições. E a melhor coisa que eu acho que nós temos que fazer ao aprender com os mestres é repassar esse conhecimento para que as outras pessoas também o tenham. Então eu contei a história dele para que você tenha noção de onde que vem a metodologia que eu utilizo aqui no Manual Ilustrado. O Dr. Cid me ajudou muito em vários pontos. Um deles foi justamente nessa facilidade de compreensão. Uma vez nós estávamos indo para a promotoria, eu peguei uma carona com ele e ele comentou comigo: Arnaldo, se você quiser aprender uma coisa de verdade, qualquer coisa, se você quiser aprender o direito de verdade, você precisa acrescentar o direito ao seu dia a dia. Você tem que trazer ele para o seu dia a dia. Só assim você vai conseguir ter o interesse necessário para compreendê-lo. Aquela lição ela ficou na minha cabeça até hoje e eu utilizo ela sempre no Manual Ilustrado. E aqui, nessa aula aqui do que é o direito penal, nós vamos utilizar exatamente esse raciocínio, trazendo para uma pauta do dia a dia. Vamos olhar aqui o nosso PDF do que é o direito penal e nós vamos começar exatamente com um exercício em formato de lição. Então, imagina aqui, se você é mais novo, tenta fazer esse exercício imaginativo. Mas se você já tem filhos como eu tenho 2 filhas hoje enquanto eu gravo esse vídeo, uma de 6, uma de 5 anos, inclusive uma delas fez essa obra de arte que está aqui nos acompanhando durante a aula. As crianças, via de regra, elas têm opiniões próprias. Elas são seres humanos com opiniões próprias, com vontades próprias, com desejos próprios e que nem sempre seguem o que o pai e a mãe direcionam. Nem sempre seguem o caminho que o pai e a mãe determinam para elas, entendendo que é o melhor, justamente porque elas têm um livre-arbítrio próprio desde pequeno. Algumas crianças são mais obedientes, outras menos, etc. O ponto é, para educar dentro de cada casa, nós temos metodologias. Alguns pais utilizam da força física, alguns pais utilizam de uma educação mais baseada na conversa, existem outros tipos de educação no meio do caminho, não importa. O ponto é, dentro de casa, cada casa tem a sua regra. Agora imagina comigo, educar uma criança é difícil, mas em um país com 214 milhões de habitantes, onde desses 214 milhões, quase 1 milhão está preso. Nós temos uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas. Se educar uma criança é difícil, imagina um país inteiro. Se cada casa tem uma regra, o Estado precisa olhar como um todo
para essas 214 milhões sem deixar que nós tenhamos regras picadas. É necessário que exista uma regra geral para que toda a sociedade, todas essas 214 milhões de pessoas, entenda o que é aceitável ou não dentro da nossa sociedade. E é com base nesse raciocínio que eu quero que você perceba o direito penal enquanto cidadão, enquanto ser que vive aqui dentro do nosso país. Nós precisamos, portanto, de critérios, de limites, de regras, de estabelecimento do que é o direito penal. E adivinha onde estão estabelecidos esses critérios? Exatamente aqui onde nós determinamos o que a nossa sociedade aceita ou não. Quero que você faça, inclusive, um raciocínio rápido aqui comigo. Vamos pensar nessas duas palavras, direito penal. O que é direito? Direito é algo que você pode, é algo que está disponível a você. Você entrou no Manual Ilustrado, logo você tem o direito de assistir a essa aula, você tem o direito de baixar o conteúdo que está aqui, você tem o direito. Penal. Penal, pena, punição, penalidade. O direito de aplicar uma penalidade, o direito penal. Portanto, o Estado, enquanto dentro de uma casa o pai tem o direito de educar o filho, no Estado como um todo, o Estado, que é esse ente abstrato, que não, quando nós falamos do Estado, não estou falando do presidente, eu não estou falando do governador, eu não estou falando do vereador, não estou falando da pessoa individual, você que está assistindo essa aula, eu que estou aqui. O Estado é um ente abstrato que zela por nós enquanto cidadãos. O direito penal, portanto, é uma ferramenta, é um instrumento utilizado pelo Estado para que ele determine, para que ele delineie aqui quais são as regras, quais são os limites que nós, enquanto cidadãos, precisamos seguir para que a gente se mantenha em sociedade, para que a gente faça parte dos 213 milhões livres e não do quase 1 milhão que está encarcerado. E ele estabelece isso através de leis. Uma das leis, a principal que nós estudaremos aqui dentro do Manual Ilustrado de Direito Penal, é exatamente o Código Penal. E o Código Penal ele funciona de uma maneira muito, muito lógica. Eu quero que você parta desse raciocínio aqui comigo. Vamos supor que você... vamos pegar aqui na ordem do manual para a gente entender. Se eu tenho um pai e um filho, o pai geralmente educa o filho da seguinte maneira. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então nós temos uma situação lógica aqui de... se fizer isso, então essa é a consequência. Perceba que aqui nós temos uma escolha. Se você fizer, essa é a consequência. Se não fizer, eu perco a consequência, certo? No Estado é mais ou menos do mesmo jeito. Só que não tem o carinho do pai e não tem um exemplo que eu sempre gosto de utilizar é a própria Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia, ela tem vários mandamentos, seja você cristão ou não, tenha você religião ou não, não importa. A didática aqui serve para que você compreenda. Queira ou não, em algum momento da sua vida você teve algum contato com esse tipo de informação. A Bíblia ela diz assim, não matarás. A Bíblia, nesse caso, ela está querendo cuidar de você. Ela está te dando um conselho. Não mata, cara. Não mata ninguém, que vai dar ruim. Não mata, isso faz mal para você, faz mal para quem vai morrer, é claro. Não faz isso. A Bíblia ela traz um cuidado paternal, assim como o pai aconselha o filho. Já o Código Penal não. O Código Penal ele não é seu amigo. Ele não é amigo do cidadão que contraria as suas normas. O Código Penal é amigo da sociedade. Portanto, enquanto a Bíblia fala não matarás, não faz isso não, o Código Penal fala assim, chefe, eu não estou dizendo que você não pode matar. Eu também não estou dizendo que você pode matar. Mas a única coisa que eu digo é, se você decidir matar, perceba que é uma escolha, se você decidir matar, eu tenho uma pena guardada aqui para você de reclusão que começa em 6 e vai até 20 anos só para dar o primeiro passo. No homicídio simples, no básico, ali no neném. Eu não estou te obrigando, eu não estou te incentivando e eu não estou dizendo que você não pode. Mas, se você fizer, eu tenho uma pena de 6 a 20 anos de reclusão para você. Percebe? A Bíblia não faz isso não. O Código Penal só fala, eu estou aqui. Não mexa. Não mexa com o que eu tutelo. Não mexa com o que eu protejo. Porque a partir do momento que você fizer, eu posso, através do Estado, determinar uma punição para você, inclusive te tirando dessa sociedade a qual você faz parte.
Vamos supor que você está ali no meio das 213 milhões, assim como eu, graças a Deus, estamos no meio das 213 milhões de pessoas que não está encarcerada, certo? Pô, show de bola. Mas, se nós cometermos alguma das condutas que está ali no Código Penal, nós podemos começar a fazer parte desse percentual de quase 1 milhão de pessoas que está encarcerado. Percebe? O Código Penal, portanto, ele está ali parado. Assim como eu coloquei aqui, ó. E se eu não fizer nada nunca na vida? Cara, o Código Penal não vai olhar para você. O Código Penal, ele, ele segue um princípio que chama princípio da intervenção mínima. Daqui a pouco nós vamos começar a estudar cada um dos princípios, em detalhes, como cada um funciona, mas aqui eu precisava que você entendesse que existe esse princípio. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal só vai atuar quando não for possível resolver aquilo de outra forma. Então, por exemplo, vamos supor que você alugou uma casa. Você alugou uma casa, tem um aluguel X e todo dia 10 você precisa pagar aquele aluguel. Mas chegou um mês que você deu ruim, né, cara? Não deu, o dinheiro faltou e aí você ficou devendo um mês de aluguel. O locador ali olha e fala, não, beleza. Deu 2 meses, você também não pagou. Deu 3 meses, você também não pagou. Deu 4 meses, você também não pagou. Já pensou se o locador virasse para você e falasse, não, chefe, vou te mandar para cadeia amanhã. Opa, por que cadeia? Quem mexe com cadeia, quem mexe com esse tipo de coisa é o direito penal. Uma dívida por aluguel, quem consegue resolver? Cara, nós temos outros direitos. Nós temos o direito civil, por exemplo, nesse caso concreto. Atrasou a parcela do carro? Direito civil. Atrasou o aluguel? Direito civil. Não cumpriu uma cláusula do contrato? Direito civil. Eu, Estado, preciso organizar a minha casa. Eu, Estado, preciso montar uma secretaria, um ministério, eu preciso de pessoas para executar as coisas que eu determino aqui. Opa, quem faz isso? Direito administrativo. Então nós temos várias áreas que organizam dentro de um grande bloco chamado direito. Esse direito é dividido em várias áreas. Quem é que está na última linha? No último front ali da batalha? É o direito penal. Quando ninguém resolve, nós temos o direito penal, que atua através do princípio da intervenção mínima. É o que nós chamamos de ultima ratio. Nós vamos olhar isso com mais detalhes lá na frente, onde nós veremos com mais tranquilidade o princípio da intervenção mínima. O direito penal, portanto, ele é a grande estrela do direito porque ele atua no extremo. O que muito encanta o direito, os estudantes, principalmente quem está iniciando no estudo do direito, é justamente porque o direito penal ele só atua quando não tem jeito. Última ratio, intervenção mínima. O direito penal só vem quando tudo já está ruim. Se você já viu aqueles vídeos onde está acontecendo uma confusão e vem um cara e dá uma voadora para encerrar a briga. Esse é o direito penal. O direito penal é aquele amigo que chega dando a voadora. Ele é a última opção que nós temos ali para que se encerre um comportamento que não é desejado pela nossa sociedade. E nossa sociedade, enquanto busca manter a denominada paz social, se nós queremos manter a paz social, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de instrumentos. Qual é o instrumento que cuida exatamente dessa paz social como um todo, como última barreira, como a intervenção na última medida que nós podemos? O direito penal. Portanto, o que é o direito penal? Resumindo tudo que nós falamos aqui, o direito penal ele é uma ferramenta do Estado para garantir a paz social, utilizada apenas em última instância, quando não tem mais para onde correr, quando nenhum outro direito socorre, nós temos o direito penal. Essa foi a nossa aula exatamente falando sobre o que é o direito penal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e eu te espero na nossa próxima aula.